Na nossa vida, temos muitas fontes de inspiração. Pessoas que nos motivam pelo exemplo e por suas conquistas. O interessante é que, mesmo sem perceber, também somos fonte de inspiração para muitas pessoas ao nosso redor. Não precisa ser famoso e conhecido para inspirar alguém com a sua história. Aqui você vai conhecer histórias reais de pessoas comuns, como eu e você, que de alguma maneira realizaram um sonho, alcançaram um objetivo e transformaram a sua vida. Junte-se a nós e inspire-se! Seja muito bem-vindo ao Inspire-se. Aqui você vai conhecer histórias reais de pessoas comuns como eu e você que conseguiram alcançar um objetivo, realizar um sonho e transformar suas vidas para melhor. O meu objetivo é mostrar para você que é possível. Se essas pessoas conseguiram, você também pode. E hoje o Inspire-se é muito especial. Eu estou emocionada porque simplesmente vocês vão conhecer a história dos meus pais. Seja muito bem-vindo, Roberto, Ana. Imaginem a felicidade, a honra de poder compartilhar a história dos próprios pais para inspirar outras pessoas. Eles hoje moram numa pousada, na praia. E sempre que eu conto isso, falo para alguém, e seus pais moram na praia, numa pousada. É comum eu escutar, nossa, que sonho, como eu queria. Então hoje a gente vai conhecer como que eles conseguiram realizar esse sonho, de onde surgiu essa vontade de ter uma pousada, como que eles escolheram o local para empreender e como que é a vida deles hoje, além dos desafios, claro, porque a gente sabe que todo sonho, todo objetivo traz também desafios. Temos ganhos e perdas e é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Você é muito, eu tô emocionada, acho que é um Inspire-se mais especial para mim, Porque eu vou contar, vocês vão contar, na verdade, a história de vocês, mas eu vou compartilhar a história dos meus próprios pais para inspirar outras pessoas. E eu quero que vocês comecem contando quem é o Roberto, quem é a Ana e o que vocês faziam antes de chegar na pousada. Então a gente vai por partes. Primeiro, como era a vida de vocês antes, para depois a gente ir aos pouquinhos contando para quem está ali do outro lado da câmera, como que vocês conseguiram realizar esse sonho. Muito bem, como um bom cavaleiro, espero que a Aninha comece a contar aí a história. Primeiras damas, Primeiras damas. Bem, também estou muito emocionada e nervosa de estar dando esse depoimento para minha filha, com um projeto tão bonito que ela está fazendo. Nós somos pessoas de classe média, que fizemos todo o caminho tradicional de trabalho, de estudar, fazer universidade, trabalhar em empresas grandes, trocar de emprego várias vezes, sempre com horários delimitados, das 8 às 12, das 2 às 6, e muitas vezes trabalhando à noite, porque todos nós, os dois ensinaram, então era um trabalho extra, então mais de uma atividade durante o dia, além de todas as atividades extras que você tem em casa, com filhos e cachorros, etc. Então era uma vida bastante corrida. A gente morava em Salvador, em Lauro de Freitas, trabalhava em Salvador, trabalhou em Lauro de Freitas também, e era sempre uma vida muito corrida de trabalho a semana inteira e eventualmente até nos fins de semana. No modelo de carteira assinada. Carteira assinada sempre. Sempre. E aí de onde que surgiu a vontade de empreender, de mudar de vida? Bem, nós nunca tínhamos pensado realmente como seria a nossa aposentadoria ou como seria a nossa velhice, Você quando está trabalhando e é jovem ou meia idade também, você acha que isso vai acontecer, vai andar, vai trabalhar, nunca pensa, nós pelo menos nunca tínhamos feito um planejamento de como seria o nosso futuro. Até que um dia minhas filhas me convidaram para viajar com elas num feriadão e Roberto não pôde ir porque estava trabalhando. Tinha aula, tinha alunos e tinha provas a corrigir, etc. Eu não pude ir, eu fui com as duas filhas. E foi um hostel em Curitiba. E chegando lá eu vi um casal de meia idade vivendo a realidade de uma pousada. E como nós tínhamos casa, a gente fazia muitas coisas que eles estavam fazendo, coisas parecidas, de cuidar de jardim, de receber pessoas, E aí eu pensei, poxa, eu acho que Roberto gostaria de ter uma vida assim, quando ficasse mais velho. E eu também. E foi aí que surgiu o primeiro start, assim, de ter uma pousada.
Como que ela conseguiu te convencer? Então, né? Apesar de, nessa ocasião, eu já estar trabalhando lecionando, então eu tinha algumas disciplinas na área de administração e mexia com essas coisas, planos de negócios, inclusive. Não foi nada muito trabalhado nesse sentido. Então foi mais assim, é um sonho que sonharam para mim, né? E quando me apresentaram a possibilidade, eu achei interessante, pensei em lugares onde não existisse muita concorrência, né? Onde tivesse campo para crescer e mais natureza. E começamos a viajar por alguns lugares assim. Fizemos umas 3 incursões. Viajando já com esse olhar já de conhecer o lugar para poder montar estabelecer um negócio, uma pousada. E terminamos vendo umas fotos de algodões, que está na Península de Maraú também. E parecia um lugar muito bonito. Fomos para Barra Grande, que é o convencional, né? Na verdade, ali perto de Barra Grande, em Itaipu de Fora, mais um pouquinho mais distante, não nas piscinas naturais. E conhecemos a rua das piscinas naturais, onde tinha uma pousada que tinha sido restaurante, estava meio acanhada. Os donos tinham a ideia de fazer negócio, mas já vinham meio descrentes dessa possibilidade. E nós chegamos lá, nos encantamos, a casa lembrava muito nossa casa em Lauro de Freitas, tinha muita madeira, tinha muito vidro, e eu lembro que minhas filhas ficaram encantadas porque souberam que na casa, no terreno, tinha um pé de jamelão, que na infância elas subiam naquela árvore e era uma festa. Então fomos já com uma proposta numa segunda vez, uma coisa mais concreta, e conseguimos fechar negócio com eles, né? E comprar. Então não foi assim, não foi o que eu ensinava, do plano de negócios, prós, contras, viabilidade, estudo de viabilidade. Não. Vimos que o lugar era bem natural ainda, tem uma área de preservação ambiental bem grande, a estrada, para chegar lá, a estrada é de chão, tem uma certa dificuldade, o que a gente diz assim, não é fácil chegar no paraíso, né? Porque o lugar realmente é um paraíso, né? E daí é que veio a pousada Cais Dourado. Você esqueceu de contar uma história. O bom de bater papo com quem a gente já conhece as histórias é esse. Quando o nosso convidado esquece, a gente vai lá e lembra e puxa a história do fundo do baú. Teve uma história de um peixinho, que é até por isso que é aqui a logo da pousada. Como é que foi essa história? Bem, eu costumo dizer que esse peixinho é um anjo, né, que se transformou em peixinho para conquistar o Roberto. Ele, quando chegou, nós temos a pousada em Itaipu de Fora e lá é um lugar de muito mergulho. E nós nunca tínhamos mergulhado. Mergulho com snorkel, nada de muito profundo, mas nós nunca tínhamos mergulhado. E a primeira vez, quando o Roberto mergulhou, ele encontrou um peixinho que depois ele foi pesquisar. Como é o nome do peixe, Roberto? Acanthoros citronellus. Pois é. Então esse peixinho que é azul e depois se transforma em amarelo? Não, ele é ao contrário. Quando está pequeno, ele é amarelinho, com em volta dos olhos azul, né? Um azul intenso e no rabo também. E depois ele vai ficando todo azul à medida que ele cresce. Então, esse peixinho anjo conquistou ele completamente quando ele viu e que mergulhou. Ele me disse: Aninha, é aqui que a gente vai morar. É aqui que nós temos que estabelecer alguma coisa e nosso futuro, nossa vida está aqui nessa região. Então agradeço aí ao Acanthoros. Bem lembrado. Agradeço ao Acanthoros. E o nome vem daí, né? Porque a pousada antiga chamava o Cais e o peixe era um peixe, ele é de um amarelo intenso, né? E eu queria ter de alguma forma uma relação com o antigo. Existia desde 2002, nós estamos falando de uma aquisição em 2011, então pensamos nesse cais, que lembrava o antigo empreendimento, e o dourado em função do peixe, e ficou o Cais Dourado.
E aí conta pra gente, vocês foram lá, gostaram, se encantaram com o peixinho, é aqui mesmo, vamos comprar, encontraram esse casal que estava querendo também, né, vender ali a pousada deles. Beleza, compraram. E aí, largaram tudo, saíram enlouquecidamente para Itaipu, jogaram tudo para cima e foram viver uma nova vida. Como é que foi esse processo? Não. Vocês estavam trabalhando? Estávamos, não foi enlouquecidamente, né? Na verdade é assim, a gente trabalha a vida inteira, né? E não percebe o passar dos anos. Então, eu nunca tinha imaginado me aposentar. Então, na verdade, assim, desde 95 eu comecei a fazer um plano de aposentadoria, né? Uma previdência privada. Então isso já tinha passado de alguma forma na cabeça, mas para ter uma reserva, né? Um complemento quando viesse a aposentadoria. Quando surgiu a pousada, veio aquela pergunta: bem, precisamos tocar um negócio num lugar que de carro está 420 km de Salvador, não dá para ficar indo e voltando com tanta mobilidade assim, e requer atenção em loco. Então a primeira grande ruptura é porque eu tinha até então um emprego fixo que era lecionando, eu tinha uma faculdade que já ia para 9 anos lá, e eu ainda tentei fazer com que o segundo semestre de 2011 eu conseguisse continuar, pelo menos conciliando, né? No meio da semana disciplinas, que há algumas turmas, e indo para lá nos finais de semana. Mas, né, a programação do semestre não deu para isso, então foi muito em cima. Nós adquirimos a pousada em junho, quer dizer, não tive muito jogo de cintura para conseguir isso. E aí, com muito sofrimento, porque eu nunca imaginei lecionar, mas adorei o tempo em que passei lecionando, eu vi que eu tinha que abrir mão disso e abrir mão. Então saí desse emprego e pude me dedicar diretamente à pousada. Não dava para que os dois fizessem isso, porque é um momento em que você precisa de dinheiro, não dá para largar tudo, ainda mais quando você tem uma renda razoável, né? Era salário direto e algumas outras vantagens. Então eu resolvi abdicar e a Aninha continuou por mais um tempo. E aí você foi para lá, já ficou morando lá, tocando a pousada, e a Aninha aqui. Fiquei no vai e vem até 2013. Na verdade, nós fizemos um projeto de ampliação para a pousada. A pousada era pequena, 4 suítes. A gente fez um projeto de ampliação para 12 suítes. E eu tentei negociar com um rapaz que eu conheci lá em Barra Grande para fazer uma obra de ampliação para mim, a primeira etapa, que seria feita em 2013. E terminou não dando certo porque ele tinha um outro empreendimento para tocar lá que não foi para diante. Eu aí estava alocado no estado, num contrato REDA, que era por 2 anos, e fiz a avaliação de prós e contras e vi que eu estava perdendo mais tempo da minha vida e saí, resolvi ir de vez. Aí eu fui de vez em 2013. Nesse intervalo aí eu fui ao INSS, fiz o levantamento de quanto tempo faltava para me aposentar, que eu não tinha pensado, como eu falei antes, e já saí com um boleto referente a 5 contribuições que completariam meus 35 anos de contribuição. Saí de lá, paguei no banco, então esse lado estava resolvido, né? E resolvi a ida definitiva em 2013, e daí eu fui morar lá em 2013. Minha esposa foi um ano depois. Você ficou um ano ainda nessa distância do marido. Fiquei, não foi uma coisa muito fácil. Nós temos já 41 anos de casado, então na época nós tínhamos 30 e poucos anos, nunca tínhamos morado separados, né? Sempre moramos juntos, e foi bem difícil para mim essa separação, ficar aqui, apesar dos amigos, das filhas, etc., mas era uma novidade, tudo era uma novidade.
Eu tinha também muita vontade de ir logo, porque sempre tudo que a gente fez junto. Então, um emprego novo, um projeto novo, tudo a gente fazia junto. E esse aí, praticamente ele estava fazendo sozinho e eu tocando ainda o meu trabalho aqui, né? Então eu ia também no fim de semana, quando podia, nos feriados. Lá o acesso não é tão fácil, então não dá para você ir no sábado e voltar no domingo, você espera um feriado, toma uma folga no trabalho. Então ficou essa administração foi bem difícil, porque também era tudo muito novo. Lidar com toda uma estrutura de pousada que nós não tínhamos experiência. Né? Você tem uma casa, você recebe pessoas, mas não é a mesma coisa. Né? Não é um negócio, não né? Não é um negócio, né? Para dar certo, para entrar dinheiro, para diminuir os custos, lidar com essas questões todas. E como eu dizia, assim, na nossa casa, sempre a parte interna era mais minha administração, e a parte externa, que tinha jardim, era dele. E lá ele estava tomando conta de absolutamente tudo e com muitas novidades, né? Recebendo pessoas e lidando com mão de obra que não é muito fácil, mas passou, já passou. Eu vou pegar esse gancho para perguntar sobre os desafios, né? Um deles você já falou aqui da mão de obra que não é muito fácil. Quais foram os principais desafios que vocês encontraram nessa mudança de vida? Olha, quando nós fizemos a primeira versão do site, uma das coisas que eu coloquei lá foi, como desafios, vencer as adversidades. Né? Nós chegamos num lugar onde as coisas eram muito difíceis. Barra Grande, que é uma vila que está mais próximo, tem acesso pelo mar, quem vem por Camamu e tem por terra, está a 6 quilômetros, mas de uma estrada de areia muito ruim, que também tem muito que lidar com atolamento de carro, né? Então tudo era muito difícil. Só para você ter uma ideia, nós tínhamos na pousada aqueles aparelhos de ar-condicionado de janela e eu queria substituir por split. E tinha uma pessoa em Barra Grande que instalava ar-condicionado. Apenas Ou seja, só tinha esse profissional, tinha que ser ele. Esse bom, ruim era esse. Independente da qualidade do serviço, Exatamente. era esse. E era um profissional que você tinha que rezar para que ele fosse. Quando você comprava o aparelho que não era na mão dele, para ele instalar era mais difícil ainda. Ele ainda queria ele mesmo vender para poder instalar. Então, só para ter ideia. E dentro no dia a dia, teve um ano, sempre nos finais de ano, tem aquela conversa, né? Dos seus objetivos, para o próximo ano. Suas metas para o próximo ano. E fizemos uma rodinha dessa com o pessoal de lá e eu saí com uma que virou uma grande metáfora para mim, que foi o seguinte: eu espero no próximo ano não lavar banheiros. Não tenho nada contra lavar banheiros, nem acho uma atividade que não seja digna de uma pessoa. Mas o meu objetivo com a pousada não era ficar lavando banheiros. Não era ficar no trabalho operacional, rotina, né? No operacional, eu precisava de ter. Mas como nós lidamos com turismo e as pessoas gostam de se divertir, os nativos que trabalham conosco, né? Também tem é muito difícil, então muitas vezes você se vê com a pousada lotada e o seu funcionário simplesmente não aparece e não diz também o porquê. Então ele está se divertindo também e o trabalho tem que manter a qualidade. Então isso aí foi por demais desesperador e já passou, entre aspas. É bom que fique na cabeça de qualquer um, isso é um exemplo. Se você precisar fazer, você tem que arregaçar as mangas e ir fazer. Não adianta pensar que empreender é só beleza. Ficar ali tudo bem, delegando, administrando. É meter a mão na massa, literalmente, né? Muito bem. Além desses desafios, né, do dia a dia ali, né, da mão de obra, da dificuldade, vocês vivenciaram algum desafio pela mudança de vida
Porque eu vejo as pessoas falarem assim, é meu sonho, eu queria tanto ir morar num lugar assim, mais tranquilo. E eu sempre digo que toda decisão que a gente toma, a gente tem perdas e ganhos, né? Você vai ganhar ali a paz, a tranquilidade, maior qualidade de vida, mas por outro lado tem algumas perdas, né? Para quem vivia numa capital, que tinha tudo disponível. Um dos exemplos esses que vocês já deram de mão de obra, de você poder ter facilidade, mas em relação também à vida de vocês, de sei lá, ter uma vida mais agitada na capital, né? De ter um cinema, de ter um shopping, de ter uma opção grande de variedade de restaurantes e de repente estar num lugar que não tem nada disso. Foi fácil se adaptar com essa mudança de vida ou também tiveram desafios? Não, tiveram desafios grandes. Eu acho que para mim foi mais ou menos fácil porque, como eu digo toda hora, eu fui para gostar. Então eu já sabia que ia ter todas essas dificuldades, gosto muito de cinema, gosto de sair, e eu sabia que lá eu não ia ter as coisas que eu tinha aqui. Como eu dizia, pegava o carro e resolvia várias coisas. Você vai na padaria, não tem o que você quer, você vai em outra até encontrar o que você está procurando. E lá não, você não tem tantas opções, né? Então eu já sabia isso, e como eu tinha outros ganhos, eu fui para gostar. Então eu já sabia as limitações e fui preparada para passar por essas limitações. Mas tem uma coisa que foi bastante importante, foi a mudança para o casal. Porque aqui nós trabalhávamos o dia todo, cada um no seu trabalho, fora, em ambientes diferentes. Se encontrava de manhã, quando acordava, conversava, tomava café, se encontrava de noite novamente. E lá nós passamos a conviver 24 horas. Certo? E trabalhando junto e com visões do trabalho ainda diferentes, né? Cada um tem uma ideia de como é que vai ser, até que você consiga ajustar essas visões, mesmo que hoje ainda tem umas diferenças, mas já estão mais ajustadas, mas no início era muito difícil, muito difícil. E isso é uma coisa até interessante que não aconteceu só conosco. As pessoas que também vão morar lá e que têm uma vida mais caseira e mais assim, essa convivência diária, é sempre esse desafio, né? A gente aqui diz assim, eu adoraria passar 24 horas com o marido, com o filho, com netos. Não é assim tão fácil. Não é um mar de rosas. Não é só um mar de rosas. Não é só um mar de rosas. É ótimo, tem vantagens também. Claro que também tem muitas vantagens. Até agora, no momento da pandemia, a gente viu que é uma vantagem a gente estar num lugar desse, né? Os riscos eram muito menores. E você acaba se adaptando melhor com essa situação do que esse corte brusco que todo mundo teve de um dia não poder sair. A gente foi aos poucos vivendo isso. Mas tivemos também essa dificuldade da convivência intensa. E vocês que viveram essa experiência e já há mais de 40 anos de casados, viveram essa experiência do desafio dessa, né, dessa convivência intensa e ainda gerindo um negócio que como você contou, cada um tinha seu trabalho, cada um, né, estava seguindo ali sua carreira profissional, de repente estão juntos em um negócio com ideias diferentes, visões diferentes para aquele negócio e ainda convivendo ali todo dia. Como que vocês conseguiram superar isso? Que dicas vocês podem dar para quem está vivendo algo parecido, ou até como a gente viveu aqui em momentos de pandemia, né? E muitos casais tiveram esse conflito de repente estar o tempo inteiro ali convivendo juntos. Quais são as dicas, o que vocês fizeram para poder superar e passar, né, por esse momento? Olha, isso aí é um desafio diário. São mais de 40 anos juntos, mas diariamente temos desafios. Essa convivência muito intensa realmente passou a existir lá por conta de trabalhar os dois na mesma coisa. Então, separar o profissional do pessoal é mais complicado, né, nessa condição. E aí, às vezes, é um problema que acontece no trabalho, que você estando numa cidade, você sai para espairecer, vai num lugar, brinca, se diverte, vê outras pessoas e depois se reencontra. Então lá não existe isso. Às vezes você teve um problema no trabalho, leva para casa porque as coisas estão meio que misturadas, né? Então tem que... Mas, por outro lado, o mar
a presença do mar, praia próxima, aí eu adoro praia. Nós moramos em Lauro de Freitas e às vezes eu tinha uma jornada semanal muito intensa. Chegava sábado de tarde, eu chegava ali em Vila do Atlântico, sentava numa barraca de praia, pegava um caranguejo e tomava, acompanhando uma cerveja, e levava horas comendo aquele caranguejo, mas ali era a minha terapia, porque eu estava vendo aquela praia e o meu espiritual estava em sintonia e, né, eu estava me energizando. Então, isso lá, às vezes a gente está realmente muito tenso, independente de qual seja o problema, dá uma chegada na beira da praia, passa 10 minutos, 15, vislumbra aquela beleza, você volta a outra pessoa e bola para frente, né? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, ele agora falou, né? Estamos muito tensos. Para quem não vive aqui uma realidade de pousada, vai dizer, como assim? Vocês ficam tensos numa pousada? Um paraíso daquele. Sim, ficamos. Sim, existe problema. Que é um trabalho, né? As pessoas pensam que vocês estão ali se divertindo o tempo inteiro. Mesmo que as coisas estejam super agradáveis, você tem uma responsabilidade, você fica preocupado em fazer um bom trabalho, né? Então, claro que a gente fica tensa. O que eu acho que acontece é o seguinte, quando você tem um grande objetivo, você consegue superar essas adversidades. Então, como eu disse da outra vez, eu fui para gostar. Então, quando a gente tinha um problema, um desentendimento de trabalho, eu levava isso para casa, etc., o objetivo maior, que era estar juntos, que era construir a pousada, que era viver lá nesse local, superava o problema. Você pensava, dizia, realmente, isso aqui está muito ruim, que pena que a gente está brigando por causa disso, os dois juntos, trabalhando e morando no mesmo lugar, está ruim. Sim, mas nosso objetivo de vir para cá, para esse lugar especial, o mar ali perto, a flexibilidade de horário que a gente tem, né? Encontrar pessoas, receber pessoas, tanta coisa boa que tem nesse projeto, vamos superar essa divergência. E a vontade de estar juntos também, que é a vontade de muitos anos, vai fazendo você equilibrar as coisas. Então, eu acho o seguinte, o objetivo maior que você tem norteia a sua vida. Você precisa ter clareza, né? Clareza desse objetivo, desse propósito maior, para numa hora de um obstáculo, de um desentendimento, de um problema, de como a gente chama, um perrengue, você conseguir se manter ali firme e não desistir no meio do caminho. Isso, norteia seu comportamento, entendeu? Olha, não vou levar isso tão a sério, não vou evoluir nesse problema, porque o meu objetivo maior é outro. Meu objetivo é que isso dê certo, que a gente dê certo, que a gente viva aqui e tudo. Então, realmente, a clareza do objetivo é uma coisa super importante. Super importante. É você... Isso desde que eu casei, eu pensava, eu quero envelhecer com essa pessoa. Então, quando você tem esse objetivo, e estamos aqui conseguindo, né? As coisas acontecem. Todo mundo sabe que o casamento não é também um mar de rosas, sempre, né? Mas é a questão toda de você ter um foco, uma direção, e você vai conseguindo. E a outra coisa também que eu acho importante é o seguinte, você sair e fazer na hora certa, né? Então você às vezes está muito bem no seu trabalho, na sua vida, você está no seu dia a dia muito bom, mas você tinha um objetivo de fazer outra coisa, e talvez não seja aquela hora, a hora correta de você fazer a mudança. Então, uma coisa que eu acho que facilitou para a gente é que a gente já queria realmente fazer uma mudança no nosso dia a dia, na nossa carreira, no nosso estilo de vida e etc. E isso também facilita você aceitar os obstáculos, né? Conviver com eles e... Às vezes até, quando passa, é até interessante. Poxa, a gente conseguiu resolver, que bom. E aprender, né? Aprender com esses obstáculos também, né? E as vantagens? Quais foram os ganhos? Quais são as vantagens de morar perto do mar, numa pousada, num local que é um paraíso? As vantagens são inúmeras, né? Quando nós falamos para um hóspede nosso sobre determinado passeio, nós falamos com a sabedoria, com a riqueza de quem já fez. Então, nós temos a oportunidade de curtir muito a região, né? Então, se tem um passeio de barco X, nós vamos lá
Nós temos essa oportunidade. Não é só o trabalho é um trabalho prazeroso, porque você, ao passar isso para as pessoas, você passa com a riqueza de detalhes de quem vive aquilo e de quem vive aquilo, de quem viveu aquilo com intensidade, né? Que nem é o sonho de um hóspede quando vai para um lugar atraído pela beleza natural, pelo que ele, né? Pelas coisas que ele ouve contar. E nós percebemos esse feedback porque nós recebemos avaliações onde as pessoas manifestam isso. A máxima de nossa pousada sempre foi um atendimento personalizado. Quando nós não estamos lá, a pousada está fechada, a gente bloqueia, fecha, não hospeda sem estar lá. Esse sinta-se em casa, né? É uma coisa realmente, é um ambiente assim que as pessoas têm a sensação de estar em casa, né? É muito junto, é muito trocando experiências, vivências. E a pandemia trouxe uma dificuldade, quer dizer, trouxe para todo mundo, trouxe para nós no aspecto do operacional, né? Então mexeu muito no operacional e isso está afetando a gente de certa maneira, porque essa proximidade com as pessoas está um pouco mascarada, né? Literalmente com um pano na frente e com um álcool gel à disposição. Não pode abraçar, não pode cumprimentar como o baiano gosta de cumprimentar, com beijo, com abraço. Que é uma coisa mais íntima que a gente faz muitos amigos nesse trabalho. Conhecemos lugares de pessoas que já foram lá e indicam e a gente vai, já nos hospedamos em casas de hóspedes nossos que conhecemos na pousada. Então isso aí tirou um pouquinho, né? Não tem preço, né? Essa coisa de conhecer pessoas, de criar ali determinados laços, e aí o hóspede foi lá, ficou hospedado com vocês, convidou, daqui a pouco vocês estão lá na casa do hóspede. E eles voltam e nós temos um casal agora que vai passar um mês lá. Não, mas aqui não é estruturado para isso, tará. Então negociamos, nós temos um quarto que tem uma cozinha, e aí eles querem ficar um mês, que já vai virar uma coisa meio estranha, né? Porque pousada normalmente não é assim, mas pela amizade, pela E tem hóspede que vai todo ano, né? Todo ano. E nós vivemos as histórias juntas, né? Nós temos hóspedes que já foram lá com o casal que já foi namorando e que já conversou conosco que meia-noite, dia 31 para 1º, ia sair o pedido do casamento. E depois veio contar que deu certo e já voltaram casados, só falta chegar agora com os bebezinhos, né? Ainda não tiveram filhos. Mas tem esse lado muito bom do negócio. Marina, eu faltei dizer que um dos problemas, assim, um dos grandes desafios foi se afastar da vida que você leva, né? Deixando amigos, deixando parentes, porque nós fomos morar em um outro local. Então, quando você também muda a sua vida, né, você tem esse lado. Sempre que você vai para um novo, você deixa um pouco o antigo. Mas, por outro lado, como o tipo de trabalho que a gente escolheu fazer tem uma flexibilidade, né? Então, nós temos uma época de alta temporada que é intensa, que a gente não sai da pousada, que a gente não vê sequer os amigos de lá, né? Só cumprimento, fala pelo zap. Mas a gente tem uma parte de baixa temporada. E a parte que a gente pode sair, pode ter uma flexibilidade de horário, de fechar a pousada, coisa que no seu trabalho regular você só tem 30 dias de férias, quando o empregador pode lhe dar esses 30 dias de férias. E assim, nessa flexibilidade, o que era uma desvantagem, não vou dizer que era, mas é uma desvantagem, estar fora, estar longe dos parentes, né, das filhas, dos amigos, passa a ser uma vantagem na hora que você tem esse tempo de ficar mais tempo com eles, né? E já que você tem essa baixa temporada e você pode viajar e procurar os amigos que moram fora também, parentes, ou conviver mais com os que estão aqui, aí você vai compensando uma coisa e outra. Então essa é uma das vantagens que a gente tem, eu acho, muito grande. E para quem hoje tem o mesmo sonho que vocês, o mesmo objetivo, eu quero mudar de vida, eu quero empreender, eu quero ir para uma pousada, eu quero tocar um negócio ali perto da praia, ter mais qualidade de vida. Que dica vocês poderiam dar para quem está numa situação
parecida com a que vocês já viveram? Bem, eu acho que algumas coisas importantes, né, seria o seguinte: uma delas é não desistir do sonho, né? Se você tem um sonho, não desista dele, invista o tempo. Não, muitas vezes a gente desiste diante de um primeiro obstáculo, acha que aquilo não é possível, né? E fica com a frustração. Então, às vezes, não foi ainda o momento. Nessa de sonho não é negócio, mas é pessoal. Pela década de 80, eu tive um funcionário, tinha um colaborador meu, que ele fez o caminho de Santiago de Compostela. E quando ele voltou para a empresa, ele falava muito em como aquilo foi bom, como aquilo mudou ele. E realmente ele era um cara que a gente percebia que sempre foi muito dado, muito agregador. Mas ele voltou uma figura assim mais leve, mais simpático, mais um cara, né, transformado, solto, né? E aquilo cativa, motiva. Então quem pensa, eu a partir daí pensei, seria muito legal fazer esse caminho. No entanto, eu nunca tive a oportunidade tive em uma empresa que eu consegui juntar 2 períodos de férias, consegui juntar 40 dias para ir ao exterior. Foi a única vez na vida inteira em que trabalhei. Então, eu consegui fazer o caminho de Santiago, olha que eu estou falando da década de 80, eu consegui fazer em 2016. Né? Mas fiz, e em 2017 fiz novamente um ou outro. Fizemos o francês em 2016, o português em 2017. Então, é um exemplo de um sonho que não desista, ele pode não estar no momento, mas vai acontecer. O outro, eu falei dos obstáculos aqui, né? Por exemplo, lá a dificuldade de você tocar. Existe muita burocracia que você enfrenta, existe muitas dificuldades que você tem que abstrair, no caso lá, olhar para o mar, relaxar, voltar e vamos adiante. Então isso é por demais importante. E eu acho que isso sintetiza, né? Eu tenho ainda 2 coisas para falar. Primeiro, que financeiramente é bom você ter uma base, né? Você não é que você uma reserva, né? Uma reserva. Você não quer ficar rico, não quer ficar milionário, mas você tem que ter uma reserva, porque nada do que você faz lhe dá um retorno imediato. Então você tem que ter uma reserva financeira para segurar esse tempo onde você ainda não está tendo os resultados daquilo que você está investindo. Mas eu acho que principalmente a questão do sonho não é só sonho de negócio, é um sonho de vida também. Se você também tem vontade de não empreender e quer dedicar mais tempo à sua família, aos seus amigos, essa é a sua vontade, invista nisso também de alguma forma, certo? Porque a gente fala muito a questão do sonho de realizar coisas operacionais, materiais, produtíveis, mas às vezes não, às vezes você quer ter mais tempo com a família. Isso é um sonho também que você deve... Acho que hoje é um grande sonho da maioria das pessoas, né? O tempo, ter tempo. Entendeu? Então, claro que tudo isso que a gente botou, você passa para a sua realidade, para a realidade de cada um. Não deve fazer aquilo que que as pessoas acham que deve ser feito. Tem gente que diz assim, eu jamais gostaria de morar numa pousada, de ter uma pousada, eu jamais gostaria de ficar recebendo pessoas, não é o meu perfil, eu não gosto, eu gosto de ficar atrás de um computador o dia inteiro, fazendo alguma coisa ali. Então, persiga isso que você gosta, com uma qualidade de vida, consiga equilibrar, né, o trabalho com o lazer, com o social, com a sua saúde, com o familiar, mas sempre tendo uma base financeira e uma base também de conhecimento do que você está querendo fazer e persiga realmente aquilo que você quer. Essa é a grande... É uma grande sacada, né? Porque, assim, a pessoa precisa ter clareza do que ela gosta para poder perseguir um objetivo. E muitas vezes o que a gente vê, é muito comum a gente olhar ali para a grama do vizinho, achar que é mais verde e pensar, eu quero ter a vida que aquela pessoa tem, mas às vezes não é o meu perfil, não é o que eu gosto, não está relacionado com as minhas habilidades, e aí eu fico naquela luta ali e estou sempre insatisfeito. Então, tem gente que gosta muito da vida urbana, então
ter si que ficar numa cidade grande. Vai acabar sofrendo Vai indo acabar morar sofrendo num morar lugar no como o paraíso. Itaipu de fora, que é um paraíso. Paraíso para quem gosta de praia, né? Para quem gosta de tranquilidade, mas para quem não curte isso vai sofrer, né? Com certeza. Então, eu também acredito muito nisso, né? Por isso que eu acho que não existe uma receita de bolo para felicidade, quando as pessoas perguntam, né? Não existe uma receita de bolo, você tem que se conhecer muito bem. Aí a importância do autoconhecimento, para você saber o que é que vai te fazer feliz. O que é sucesso para mim pode não ser para você, o que é felicidade para mim pode não ser para você, né? Então acho que o autoconhecimento é a base aí para tudo. O papo tá muito gostoso, não dá vontade de parar, né? Mas a gente infelizmente tem que parar, tem que chegar ao final. E eu queria saber de vocês, para quem tá ali assistindo e que ficou curioso para conhecer a pousada, como é que faz? Exatamente como é que vai encontrar vocês? Onde é que tá Cais Dourado? Como é que faz para fazer uma reserva lá, passar uns dias nesse paraíso? Bem, nós estamos na Península de Maraú. Maraú é um município do sul do estado, né? Próximo a Itacaré. E os nossos contatos, nós temos site www.caisdouradopousada.com.br. Vou deixar tudo na deixar tudo descrição do vídeo, que aí já facilita os links. no Quem tiver Instagram, interesse, clica lá e já Facebook. acessa. Espero que você tenha gostado de ouvir essa história, que tenha te inspirado. E se você tem uma história também inspiradora, se você alcançou algum objetivo, realizou um sonho, ou conhece alguém que tem uma história inspiradora, manda para mim. Quem sabe a sua história ou a dessa pessoa pode ser a próxima a ser contada aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Chegou eu falando, como é que pode, mamãe? A nenenzinha ali puxando as flores. Eu querendo dar risadinha pra ela dar aquela gargalhada. Desconcentrou o O que vovô. tá fazendo aí, vovozinho? Desconcentrou o vovô. Ei, vovozinho, Hein? você chegou ali pra bagunçar com o vovozinho, foi?